No ar. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias. Alô pessoal, nós estamos em Solânia, na Paraíba, hoje dia 20 de novembro de 2024, dia da consciência negra. Nos 71 anos do município de Solânia também a gente fala sobre esse importante tópico, esse ponto fundamental para justamente informar cada vez mais as camadas da sociedade sobre essa tão importante data. E aqui comigo, do meu lado, a psicóloga pelo Centro Universitário de João Pessoa, a UNP, desde 2022, pós-graduada em Psicologia Clínica na abordagem centrada na pessoa pelo grupo Florescimento Humano, GFH, atua como psicóloga. Ela é a Laura Porfírio, está aqui hoje. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. Fico muito feliz em conversar com você numa data tão importante como essa. E uma pessoa que tem um conhecimento espetacular e, obviamente, tem muito a trazer a título de informação nesse seu trabalho, não só sobre o seu trabalho, mas esse dia tão importante. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigado por você ter atendido a gente, tá? Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui e eu espero poder contribuir, né? Eu acho que antes de começar é muito importante frisar que eu não falo por todas as pessoas. Eu falo a partir da minha vivência, eu falo a partir do meu conhecimento e da minha linha de estudos. Mas isso não significa que eu represento todas as pessoas negras ao falar aqui contigo hoje. Mas nós vamos levar um papo extremamente natural e abordar não só sobre esse dia, mas também sobre o seu trabalho, sobre até mesmo família. Por falar nisso, nos retrate aí, você é filha de? Eu sou filha de Menininho, vereador e empresário aqui na cidade, e de Josa, que é uma pessoa muito benquista também. A família se estende de quê? Quantos irmãos você tem? Eu tenho apenas um irmão mais velho. Um irmão mais velho, só um? Só um. Só são dois então? Somos em dois. Maravilha. Bom, tratando de uma data tão importante como essa, como você tem vislumbrado essa oportunidade cada vez mais de propagar, de se destacar uma data que realmente tem muito a ser esclarecida e, obviamente, cada vez mais informar as pessoas sobre esse preconceito, esse desrespeito que existe com o negro. Então, é uma data muito importante, né? A história do negro no Brasil vem a partir da escravidão, há muitos anos, e foram mais de 300 anos de escravidão. E esses mais de 300 anos deixaram marcas que até hoje reverberam e fazem o povo negro sofrer. Então é muito importante a gente ter um espaço para discutir a respeito disso, a discutir a respeito da propagação da cultura, não só a respeito das violências, mas também a respeito da exaltação da cultura negra e tudo mais, porque é um povo que é apagado ao longo da história. Então, quando a gente tem uma data como essa, a gente se dá a oportunidade de discutir a respeito disso e de fazer a exaltação dessa cultura, né? Você já chegou a presenciar algo assim que lhe incomodasse devido a algum comportamento de algumas pessoas para com alguém negro? Diversas vezes, né? Diversas vezes. Eu presencio isso tanto na minha própria vivência quanto na clínica, né? Eu atendo pessoas negras e eu tenho acesso a histórias e é sempre assim, muito triste, é uma coisa que afeta bastante a subjetividade da pessoa, né? O racismo é uma coisa que atravessa a construção da subjetividade. Um exemplo disso estava numa roda de conversa e tinha uma mulher que ela estava falando sobre como ela tinha sido por anos atendida por uma psicóloga branca que não era letrada racialmente. Ela nunca tinha feito leituras a respeito das questões raciais, então não sabia como que a racialidade pode afetar a construção da subjetividade de uma pessoa. E aí, essa psicóloga conversava com essa mulher sobre como ela era tímida, como ela não gostava de falar, como ela não gostava de se posicionar. E aí, só anos depois, quando ela foi passar a estudar psicologia africana,
ela descobriu que, na verdade, ela nunca foi tímida. O que acontece é que ela foi silenciada ao longo da vida, ela sempre esteve em ambientes que eram totalmente brancos e quando ela tentava falar, ela era rapidamente silenciada. Então, se a gente não tem esse olhar que olha para como a raça, por exemplo, atravessa o ser humano, várias coisas passam despercebidas e dentro do meu lugar da psicologia eu posso acabar reproduzindo o racismo, reproduzindo e retraumatizando a pessoa que já leva para mim uma história de racismo. Tô falando isso para dizer que assim, é muito importante que psicólogos, seria importante que todas as pessoas, né? Todas as pessoas tivessem um letramento racial para entender como que as pessoas são atravessadas por isso. O que a gente vê pelo mundo afora são vários exemplos e tal. Você acha o Brasil um país menos racista, mais racista? Como você vê isso? Menos racista ou mais racista do que o quê? Não, do que outros países. Obviamente, por exemplo, os Estados Unidos, né, houve uma época que o negro não tinha direito a nada, vivia amordaçado, né? E daí veio aquela história do Brooklyn, bairros que foram realmente esquecidos e, enfim, eu digo assim em termos de países que têm mais racismo e outros menos, outros não se importam com essa causa, enfim, são menos racistas, podemos dizer assim. Não, eu não acho que o Brasil é um país menos racista. O Brasil é estruturado em cima do racismo. O Brasil é um país que foi construído por mãos pretas, né? E essas mãos foram descartadas na abolição. As pessoas têm essa visão de que a escravidão no Brasil acabou na abolição e agora os negros estão em pé de igualdade com os brancos e está tudo bem. Só que a gente tem uma dívida histórica gigantesca, né? Porque quando as pessoas foram libertadas da escravidão, elas foram jogadas na rua sem ter emprego, sem ter moradia, sem ter nada e foi a partir daí que elas foram se construindo do jeito que dava. Enquanto que, já que teriam que agora contratar pessoas, eles contratavam pessoas brancas. Então, não tem como a gente falar de igualdade. Então, o Brasil foi construído dentro de uma história de racismo, né? Em cima do racismo. E é um país extremamente racista até hoje. Só que as tecnologias do racismo, elas vão se alterando e vão se atualizando de forma que hoje a gente tem um racismo, além do estrutural, a gente também tem formas de racismo que são muito, como que fala, muito implícitas, são coisas implícitas. Então as pessoas questionam bastante, acham que é bobagem, acham que é invenção, mas as pessoas que passam pelo racismo, elas são extremamente afetadas por isso, psicologicamente e a saúde mental e física da pessoa é afetada, né? Ok. Mudando um pouco o assunto e continuando na mesma reta, a mulher, né, ela com o tempo foi galgando seus espaços e tal, e cada vez mais conquistando espaço e tal. Como você vê essa mudança, tendo em vista que você é muito nova, obviamente, a gente pode perceber isso, e não acompanhou muito a trajetória, mas deve ter lido, deve ter visto coisas na trajetória da história sobre as oportunidades das mulheres, essa história de pé de igualdade. Você acha que a mulher está chegando mais próximo das oportunidades que o homem tem ou não? É inegável que tivemos avanços, muitos avanços que vieram através de muita luta mesmo. Porém, isso não significa que a gente está exatamente perto. Eu não saberia mensurar o quão longe a gente está, mas eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Tem muita luta ainda para fazer, porque o machismo também é uma coisa estrutural, né? Então vai além dos direitos conquistados, tem uma coisa muito da subjetividade do ser humano mesmo, da forma como as relações se dão. Então a relação de poder que existe entre homem e mulher, branco e negro, são relações muito fortes, muito estruturais, que tem um longo caminho ainda para percorrer para conseguir conquistar uma igualdade. Eu não sei sinceramente se eu vou chegar a ver essa igualdade sendo alcançada. Ok. Você está atendendo em qual
escritório aqui, você tem escritório particular seu na cidade e atende também pela área municipal de Solânia nessa área de psicologia. Obviamente que, tratando-se dessa área tão importante que você exerce, essa sua profissão extremamente importante, que é a área de psicologia e atender pessoas cotidianamente com vários tipos, o que mais tem lhe chamado a atenção, obviamente sem tocar em nome de paciente, mas assim de casos que chamam a atenção pelo fator humano do cotidiano, da vida, da lida, enfim, aquilo que realmente incomoda as pessoas? Eu acho que, claro, sem expor ninguém, uma coisa que dá para pontuar, que me chama bastante atenção, são as questões dos atravessamentos sociais que as pessoas têm, né? Eu vejo muitas questões de gênero, eu vejo muitas questões de raça, eu vejo muitas questões de classe, né? E é muito delicado quando a gente vai falar sobre saúde mental, porque muitas vezes as pessoas pensam que saúde mental é sobre fazer terapia e pronto. Só que às vezes a pessoa está no sofrimento intenso, no sofrimento psicológico intenso, porque ela está passando fome, por exemplo. Então conversar comigo só não vai resolver a questão dela, sabe? Pode dar um alívio, pode ajudar de alguma forma, mas a gente tem uma questão que é muito mais ampla, né? Então acho que essas são as questões que mais vão atravessando assim a minha clínica. Eu vou percebendo que existe uma vulnerabilidade social muito grande e que as pessoas são muito atravessadas por questões que vão além da psicologia, que para serem resolvidas vão além da psicologia. Entende? Muito bem. Solânia você atende normalmente. Existe outra cidade que você presta serviço aqui na região? Não, eu já trabalhei em Bananeiras, mas atualmente presencial eu atendo apenas em Solânia. Mas eu faço atendimentos online e aí eu atendo pessoas do Brasil inteiro, né? Pelo sistema online? Isso. E você tem um número grande assim de pacientes nesse sentido? As pessoas realmente procuram pelo sistema online? É até interessante isso. Fala pra gente sobre esse trabalho que você desenvolve assim, além fronteiras do município, pela net. Então, tem bastante pessoas. A maioria das pessoas que eu atendo não são da Paraíba, na verdade, né? Acho que por causa da pandemia se popularizou bastante essa questão da terapia online. E antes era uma coisa que não era muito utilizada, mas foi necessário passar a ser utilizada na pandemia, e a psicologia avançou bastante nesse ponto, porque a gente entendeu que o atendimento online é tão eficaz quanto o atendimento presencial. E é uma coisa que traz uma facilidade muito grande para as pessoas. Existem pessoas que têm a opção de fazer presencial, de voltar para o presencial, mas preferem fazer online porque gasta menos tempo, gasta menos dinheiro com a locomoção e tudo mais. Então é uma coisa bem mais prática que você pode fazer do conforto da sua casa, num lugarzinho em que você se sente mais à vontade, que você tenha privacidade. Isso é muito importante. Existem pessoas que não têm privacidade, existem pessoas que moram com muitas pessoas dentro de casa, existem pessoas que sofrem algum tipo de opressão dentro de casa e que não têm liberdade de ser e de estar, né? E aí, para essas pessoas, o mais adequado acaba sendo realmente presencial, porque elas não têm uma condição mínima de fazer esse atendimento online. Mas para quem tem esse espaço em casa e tem essa privacidade, é maravilhoso. Muito bem. Laura, e quanto aos casos, assim, por exemplo, uma das prioridades hoje que chama muita atenção é o alcoolismo. Como você trata, assim, um número grande de pacientes nessa situação, com esse problema de saúde? Na verdade, não. Na verdade, eu não consigo me recordar agora de muitos pacientes com essa questão do alcoolismo, mas o alcoolismo pode surgir, acho que geralmente surge como sintoma de alguma coisa, né? Geralmente o alcoolismo vem a partir de questões pessoais que a pessoa tem e acaba descontando na bebida, né? Então o alcoolismo pode ser uma comorbidade da ansiedade, pode ser uma comorbidade da depressão, pode ser algo que é uma compulsão que a pessoa tenta, como que fala? Em que a pessoa tenta despejar os sentimentos dela, tenta amenizar o que está sentindo através do álcool, mas também pode ser através da comida, pode ser através de jogos e tudo mais. Então os vícios, eles vêm muito nessa função de compensar algo que a pessoa está sentindo, né?
Além desse ponto tão importante que é o álcool e as drogas, paciente com problemas de vício, de drogas, as não lícitas. Nesse caso, eu realmente nunca atendi. Eu ainda não atendi ninguém que tivesse essa questão com vício em drogas. Qual a sua especialidade mesmo? Você trabalha assim com afinco ou aborda todas as áreas de um modo geral? Porque tem uma área na psicologia, existe a psicologia forense, existe outras áreas, enfim, qual a área que você realmente caminha na psicologia? A área em que eu atuo principalmente, além de fazer esse serviço na EMULT, né, que é uma equipe multidisciplinar que está dentro dos postos de saúde, complementando o trabalho na atenção primária, eu trabalho muito na clínica. Então a clínica é o meu principal foco dentro da psicologia, é o lugar onde eu pretendo seguir carreira, né? E aí dentro da clínica eu atendo as mais variadas pessoas. Eu não determino quem eu vou atender ou quem eu não vou atender. A pessoa chega com suas demandas, eu tenho o aparato suficiente para lidar com essas demandas e conforme as demandas vão chegando, eu também vou estudando mais a respeito daquilo, né? Então eu vou seguindo muito pela linha das demandas que chegam para mim. Então, como eu te falei, eu nunca atendi uma pessoa com vício em drogas, mas eu atendo pessoas com diversas demandas. Então eu priorizo estudar as demandas das pessoas que eu atendo. A partir do momento que chegar para mim uma pessoa com vício em drogas, eu vou me debruçar sobre esse tema. Não porque ele não é importante que eu não estudo antes, mas é porque realmente é uma questão de gerenciamento de tempo, entende? É interessante isso, conversando com você, vendo esses pontos, esses tópicos, a medicação, mesmo distante pela net, online, atendimento online e tal, como é informado ao paciente esse comportamento assim de administrar a medicação? Porque você obviamente deve passar algum medicamento para alguns casos. Como você trata isso? Como isso tem aumentado em termos de pacientes que usam mais medicação ou pacientes vão mais no diálogo, na orientação? Como tem se procedido esse trabalho seu a nível até mesmo distante em outros estados? Então, na verdade, eu sou psicóloga e quem passa medicação psiquiátrica é o psiquiatra, o médico psiquiatra. O psicólogo não pode passar medicação, né? Porém, a gente faz sim um trabalho em conjunto com psiquiatras. Eu tenho clientes que fazem acompanhamento psiquiátrico também e eu sempre estou à disposição para conversar com os psiquiatras para a gente trabalhar junto. Então a gente interage para eu entender como que é o medicamento que o psiquiatra passou, qual que é o efeito e tudo mais, e a gente vai articulando isso junto em prol do cliente, né? E assim, em relação ao medicamento, existe bastante preconceito. Eu percebo que existe uma resistência muito grande das pessoas em tomar medicação psiquiátrica, e uma forma que eu sempre encontro de explicar a medicação é uma ferramenta que está aí à disposição para ajudar. A medicação não pode ser algo em que você vai se apoiar para resolver os seus problemas porque é só um remédio. Então, se você tem depressão, por exemplo, por causa de alguma questão familiar ou por causa de diversas questões, a medicação não vai resolver a sua questão familiar. Então, a partir do momento que você para de tomar ela, você volta com os sintomas. Porém, a medicação às vezes é justamente o que vai te dar suporte para que você consiga lidar com essas questões, né? Então, esse preconceito é uma coisa muito delicada, mas eu acho importante dizer que a medicação, quando bem receitada, é muito importante e é muito bem-vinda também. Eu sempre falo assim, se uma pessoa tem diabetes, precisa de insulina e a insulina existe, que bom que a insulina existe. Seria muito ruim se a pessoa precisasse da insulina e ela não existisse. Então, da mesma forma com a medicação psiquiátrica, se a pessoa precisa dessa medicação e ela existe, que bom, né? Ok, crianças têm sido um contato constante ou pessoas de mais idade no seu trabalho? Olha, eu tenho atendido principalmente pessoas a partir de 12, 13 anos e aí vai até, acho que a pessoa mais velha que eu já atendi tem 70 anos, então por enquanto na minha... Está sempre variando? Isso, está sempre variando, não tem uma idade principal, assim, eu atendo das mais variadas idades. Você é filha natural de Solânia? Sou sim. Seus pais também? Também. São solanenses natos? Eu acho que sim. Acho que
Acho que minha mãe nasceu no sítio, ela é do Jacaré, acho que fica entre Serraria e Solânia. Meu pai é de Canafístula, mas estamos a vida toda aqui em Solânia. Eu saí em determinado momento, em 2017 eu me mudei para João Pessoa para estudar psicologia, mas esse ano eu voltei para cá. E essa profissão extremamente importante, como a gente já frisou aqui e tal, como você, filha de uma cidade do interior e tal, de repente se vislumbra por essa profissão, como foi isso? Conta pra gente, porque existem muitas meninas que pensam em advocacia, outras pensam em engenharia, outros pensam até mesmo no futebol e tal, como você, filha do interior, filha de uma família interiorana e tal, de repente decidir por uma profissão assim, extremamente, vamos dizer assim, sensível, porque tem que ter uma força muito grande, um desejo muito grande de trabalhar nessa área, na área da saúde. Então, na verdade, eu descobri a psicologia na minha adolescência quando eu precisei passar por uma psicóloga. Eu tive uma adolescência que foi um pouco delicada, eu tive algumas questões, e eu precisei ir à psicóloga e foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma relação que me ajudou profundamente e eu estava naquela fase de decidir o que eu faria da minha vida. E eu só conseguia pensar em psicologia. Eu só conseguia pensar que eu gostaria muito de poder ajudar as pessoas da forma que a minha psicóloga me ajudava. Então, foi um processo bem natural para mim. A vida de infância, o interiorzão e tal, você quando criança, lembra de quê? Da vivência aqui e tal? Sempre família, colégio, amiguinhos, como era isso? A minha infância foi bem... Eu brincava muito na rua, com os amiguinhos da rua. Tinha bastante proximidade com a família, né? Aquela coisa bem típica da família praticamente toda morar na mesma rua, então estava sempre na casa dos tios, estava sempre com primos e tal. E na escola, acho que foi o lugar mais difícil para mim. Era um lugar em que eu sofria muito bullying. Essa foi uma das questões, inclusive, que me fez precisar fazer terapia, né, na adolescência, e que hoje eu entendo, inclusive, como sendo algo ligado ao racismo, né? O bullying que eu sofria era muito relacionado a isso, mas na época eu não tinha essa compreensão. Então eu só sofria sem saber exatamente por quê. Então a minha infância foi muito boa, mas também teve uma parte que foi muito delicada por causa do bullying. Isso chama muita atenção no cotidiano hoje e tal. Sobre o bullying, isso lhe perturbou muito quando criança, lhe trouxe mal-estar e que tipo de comportamento os colegas tinham para com você, com essa forçação de barra, de estar sempre criticando, como você lidava com isso? Você não reagia, você só dispensava e acumulava aquilo para você, aqueles problemas, aquela coisa toda, ou você despejava aquilo também para fora? Como é? Conta um pouco para a gente sobre isso. Então, na minha inocência de criança, aliás, antes disso, eu fui ensinada que era muito importante ser humilde e que eu não era melhor do que ninguém e não era pior do que ninguém. E aí, na minha inocência, eu não soube assimilar bem essa informação e eu achava que significava que eu não poderia me defender, porque eu achava que se eu fosse me defender, eu estaria agindo como se eu fosse superior. Então, o bullying foi uma coisa que causou um silenciamento muito grande na minha vida, foi uma coisa que me afetou bastante e eu não conseguia me defender, na verdade, né? Então eu guardava bastante as coisas para mim, eu era muito excluída, eu era muito criticada e falavam bastante dos meus traços, falavam bastante do meu jeito. Eu era a pessoa mais nova da sala também, então isso tinha seu impacto. E é isso. Saiu daqui, obviamente, jovem, capital, cidade, encarar a cidade grande. Como foi essa adaptação, essa ligação? Foi uma adaptação bem tranquila, na verdade. Eu já costumava ir a João Pessoa algumas vezes, sempre nas férias eu estava lá em João Pessoa, então não foi exatamente um lugar completamente novo, mas foi uma ótima oportunidade de ampliar os horizontes, de conhecer novas pessoas, de conhecer novas formas de pensar, novas formas de enxergar o mundo. Foi uma forma também de exercer a minha liberdade, então foi uma ótima experiência. A volta para casa, profissão já em mãos, decidida, e como é o cotidiano da doutora Laura? Então,
Então, voltar para Solânia era uma coisa que eu queria desde antes de ir para João Pessoa, eu já queria voltar para Solânia. Eu já percebia naquela época que a cidade carecia de psicólogos. Eu já sabia, naquela época não tinha praticamente ninguém, eu acho, né? E eu pensava que, poxa, eu cresci aqui, eu amo essa cidade, então quando eu me formar eu quero muito poder voltar para cá para contribuir, para servir a população da minha cidade. Então essa volta para mim foi uma coisa muito importante, muito simbólica, né? E aí no meu cotidiano é trabalhar pela prefeitura, de segunda a quarta, eu cumpro todo o meu expediente e de quinta a sexta eu trabalho o particular, né? Faço os atendimentos particulares e eu também faço pós-graduação, estou concluindo agora, concluo agora em dezembro a pós-graduação e eu tenho as minhas rotinas de estudo também. Muito bem. E falando de família, que você tem uma companheira, está tratando de se erguer, de produzir cada vez mais uma vida mais sólida, mais segura, tal. Como é esse cotidiano, essa lida diária? Como é o nome dela mesmo? Júlia. Como é o cotidiano com Júlia? Como é o dia a dia? Conta um pouco pra gente essa vivência de trabalho, casa, família, como é? Então, Júlia é dentista, né? Júlia é dentista, ela também mora aqui. Na verdade, hoje Júlia mora em Bananeiras e a gente ainda tem uma casa lá em João Pessoa e a gente fica se deslocando daqui para lá. Mas a partir do ano que vem a gente vem morar junta aqui em Solânia, né? E aí sim a gente vai passar a construir algo que é mais nosso. Por enquanto eu tô na casa dos meus pais, ela tá na casa dos pais dela e assim a gente vai vivendo. Nesse ritmo, já falando da cidade, como você vê Solânia, como você tem perspectivas para o futuro de uma cidade que realmente sempre oferece algo a mais em termos de desenvolvimento? Solânia cresce muito. Como você vê a cidade assim na sua visão, no seu cotidiano, nessa lida de perspectivas para o futuro? Eu vejo Solânia como uma cidade que tem evoluído bastante, crescido bastante. E eu acho que as minhas expectativas são muito boas, né? Eu sei do meu engajamento, eu sei do quanto eu quero contribuir para a cidade, eu sei que tem muitas pessoas também engajadas em contribuir para o desenvolvimento da cidade. Então a minha expectativa é que a cidade cresça cada vez mais no que diz respeito à educação, à segurança, à saúde. Acho que são 3 pilares muito importantes, além de todos os outros, né? Uma cidade mixigenada, né? Tem gente de vários pontos do Brasil, né? Uma cidade que é extremamente misturada, podemos dizer assim, em termos populacional. Na sua opinião, o solanense ele é preconceituoso ou ele releva muitas coisas? Como é o cidadão solanense na sua visão, tendo em vista essa história que nós temos no cotidiano hoje de terem casamentos do mesmo sexo, vivências do mesmo sexo, o cotidiano, as pessoas hoje são mais liberais e tal. Como você vê o solanense de um cômputo geral nesse sentido? Olha, eu acho que não dá para generalizar, né? Eu realmente acho que não dá para generalizar, não tem como se... Não acho que é possível falar do solanense como se tivesse um único jeito de ser solanense, né? Eu acho que existem pessoas que são ótimas, assim, que têm uma mente super aberta, que entendem de respeito, entendem de limites e tudo mais, mas também existem pessoas que são extremamente preconceituosas. Então a gente tem gente, se for um espectro, a gente tem pessoas que são completamente mente abertas e a gente também tem pessoas que são completamente mente fechadas, né? Então eu não acho que dá para definir o solanense apenas em um jeito de ser. Escuta aí, voltando um pouco mais atrás, quais os colégios que você estudou aqui no município de Solânia? Aqui em Solânia eu estudei primeiro no Risque Rabisque, depois no Aquarela, depois no Gel, depois no Polo. Aqui em Solânia foram esses. Falando de família agora, essa decisão de seguir o seu caminho, as suas vontades, os seus desejos,
gostar do mesmo sexo, gostar de uma mulher, gostar de uma pessoa que é do seu mesmo, podemos dizer assim, do seu potencial, das suas raízes. Como você se adaptou a essa situação e como você mostrou isso para as pessoas, esboçou realmente o seu desejo de gostar de uma mulher. Como você expressou isso? Sentiu dificuldade ou não? Então, acho isso bem importante de falar, né? Aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso, sobre o porquê que a gente chama de orientação sexual. Muitas pessoas tratam a sexualidade como se fosse uma opção, como se fosse uma escolha, quando na verdade não é. Se você perguntar para qualquer pessoa hétero se ela conseguiria escolher se sentir atraída por alguém do mesmo sexo, ela diria que não, porque é natural para ela que se sinta atraída pela pessoa do sexo oposto. E para mim não é diferente. Para mim, naturalmente, eu me sinto atraída por pessoas do mesmo sexo. Então não é uma questão de escolha, não é uma questão do que eu quero fazer com a minha vida ou não. É uma questão de como eu sou. Eu nasci dessa forma e é assim que eu vivo a minha vida. E eu acho que um fator facilitador para que eu pudesse me expressar da forma como eu sou é que eu sempre tive o apoio dos meus pais. Os meus pais sempre me apoiaram e isso me deu a força necessária para me expressar, né? Porque, no geral, as pessoas são muito preconceituosas. Mas aí, quando eu tenho o apoio das pessoas que mais importam para mim, é como se eu fosse blindada de certa forma. É claro que eu sofro, é claro que eu sinto medo, porém, eu tenho para onde correr, quando é necessário, entende? Então, ao mesmo tempo que foi um processo difícil e doloroso, foi um processo natural também, porque eu tive o apoio de quem eu precisava ter. Maravilha. Eu vou convidar, como é o nome dela mesmo? Júlia. Júlia, por favor, vem aqui para a gente mostrar você também nessa entrevista aqui com a doutora Laura. E a Júlia é odontóloga. Por favor, fique aqui perto de nós. Encerrar esse nosso encontro aqui com essas duas pessoas tão especiais, e me deu uma alegria muito grande quando o seu pai falou para mim que você poderia nos conceder uma entrevista. Então isso nos deixou extremamente felizes. Muito obrigado pela sua atenção, pelas informações, e claro que a gente fica feliz em conhecer você, que eu não conhecia pessoalmente, e isso nos traz realmente um desejo de mostrar cada vez mais a nossa gente, a nossa região, nesses 71 anos do nosso município, que a gente está sempre entrevistando pessoas de um potencial, de um conhecimento, cidadãos e cidadãs solanenses. Muito obrigado a você pela oportunidade de a gente bater esse papo, não só para falar um pouco de família, mas também a título de informação nesse seu trabalho que é tão importante. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Eu que agradeço. Eu estava dando uma olhada, né, no seu trabalho, e acho que é um trabalho muito importante. Eu acho sensacional essa ideia de entrevistar as pessoas da cidade, valorizar a cultura da cidade, valorizar os saberes da cidade, né? Então acho muito maravilhoso, e para mim foi uma honra estar aqui, e sigo à disposição. Quando precisar, é só chamar. Obrigado a Júlia e a Laura. Encerrando aqui esse nosso encontro pelo nosso portal tv103.com, jornalismo regional 24 horas de informação nos 71 anos do município de Solânia. Atualizando as notícias. O que você precisa saber? As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Atualizando as notícias.